anjos da guarda. Você acredita que possa existir ou que exista um anjo da guarda para cada pessoa? Eu gostaria que você falasse com a gente no WhatsApp da Paz ou então no nosso facebook.com/PazFM. Qual a sua crença a respeito dos anjos? Existe um anjo da guarda para cada um ou não? O que você pensa a respeito do assunto? Poste aí o seu comentário no nosso facebook.com/PazFM. Estamos ao vivo, tá? facebook.com/PazFM ou o WhatsApp 629-8599-2440. Diga o seu nome e o local de onde você fala. Existe um anjo da guarda para cada um de nós? Diga o seu nome e o local de onde você fala. Nosso WhatsApp 629-8599-2440. Você sabe qual é a natureza dos anjos e o que eles estão especificamente fazendo, o que eles fazem especificamente? Nossos convidados estão aqui saboreando aquele lanche gostoso da Mundial Panificadora, porque na Mundial até o ambiente é gostoso. Mundial, Rua 90, 910, no setor Marista. Você pode falar com a equipe do Salatiel e da Cleide no 3281-7005. Anunciando, vem aí o Ponto de Vista, produção da Poliana Oliveira, apresentação de Luiz Alberto. Aumente o volume do seu rádio, participe com a gente e dê a sua opinião. A partir de agora, na Paz FM. Política, religião, economia, saúde, educação, ciência e tecnologia, o mundo atual e suas transformações. Tudo isso e muito mais no Ponto de Vista, com Luiz Alberto e seus convidados. Você acredita que exista um anjo da guarda para cada um de nós? Seria isto uma verdade? A Bíblia mostra, de Gênesis a Apocalipse, que os anjos não são mitos e nem lendas, mas seres espirituais que atuam na vida dos que se entregam a Cristo e o têm como Senhor de suas vidas. Os anjos são seres espirituais reais, mas invisíveis, cujo serviço glorifica a Deus e auxilia o seu povo. O número deles pode ser incontável. Eles aparecem muitas vezes em muitas pessoas, aparecem a muitas pessoas na história do povo de Deus, trazendo uma missão específica, inclusive nos dias de hoje, na vida da igreja. A palavra anjo significa mensageiro. Nas Escrituras, os anjos sempre desempenham essa função. E eles? Quem seriam eles? O que eles fazem especificamente? Qual seria a natureza e a identidade dos anjos? Há uma organização clara dos anjos no céu? O que a Bíblia diz a respeito de cada um? Qual seria a relação de Jesus com os anjos? Afinal de contas, existe anjo da guarda para cada pessoa? Ponto de Vista. A opinião de quem entende do assunto, a visão do especialista, a notícia e suas consequências. Ponto de Vista, o programa de entrevistas da sua Paz FM. Apresentação, Luiz Alberto. Diga o seu nome e o local de onde você fala. Deixa eu ver se falou o nome aqui. É o Denilson, né? O Denilson, sobre a pergunta, os anjos, eu creio que sim. Que sim. Então, para ele acredita que é isso? Que existe um anjo da guarda para cada um? Pois Salmo 34, verso 7 está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É o Denilson, do Solange Parque, em Goiânia. Obrigado, Denilson. Então, o Denilson acredita que existe um anjo da guarda para cada um, baseado em Salmo 34, verso 7. Eu quero até olhar melhor essa passagem aqui. Abra para mim aqui, por favor, Salmo 34, verso 7. Diga o seu nome e o local de onde você fala e dê a sua opinião livre aqui no nosso Ponto de Vista da Paz FM. Tá? Diga o seu nome, por favor, aqui. Paz, Luiz Alberto. Meu nome é Elvira das Neves Santos. Eu moro no Jardim Alversa, Aparecida de Goiânia. Bem, quanto aos anjos, eu creio que não tem um anjo da guarda ao lado da gente, não. Mas tem vários, porque a palavra de Deus fala que o Deus deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Né? Ele fala no plural, ele não fala no singular. E também eu quero fazer uma pergunta, Luiz Alberto. Eu acredito sim que tem anjos, e tem sim, eles estão aqui no nosso meio, protegendo a gente, guardando a gente. Eles estão aqui a mandado de... Tá, mas a pergunta, Elvira? Sim, Elvira. E eu quero fazer uma pergunta para você, Luiz Alberto. Ainda é Elvira que está falando aqui. Anjos têm sentimento?
Porque eu vejo lá na Bíblia que Deus enviava anjos para destruir, às vezes, cidades, né? Tem uma passagem lá que fala quando Davi fez o censo, Davi viu um anjo com a espada desembainhada nos ares, né? E os homens estavam morrendo, né? Estavam matando os homens. Muito bom, Elvira. Olha, muito bom demais ouvir o ouvinte da Paz FM aqui. O pastor Alailson está ao vivo com a gente aqui, é dirigente da Assembleia de Deus Fama Jardim Fonte Nova, é teólogo, é filósofo e também professor da FACEB, a Faculdade Assembleiana do Brasil, acadêmico de Direito. Pastor Alailson, gostou aí o que disse aí o Denilson e a Elvira? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Luiz Alberto. É um prazer estar aqui uma vez mais, juntos com amigos que ainda serão apresentados. Que Deus abençoe. Olha, eu particularmente, dentro do que eles disseram, eles esqueceram de ler o versículo 8, né? O versículo 7 do Salmo 34 diz: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livra. O versículo 8 é o mais importante: provai e vede que o Senhor é bom. Então, anjos não são anjos da guarda, eles são emissários de Deus com missões específicas. E anjos não é para ser adorado, não é para ser venerado, porque eles são servos. E a palavra servo no original grego é doulos. Ou seja, eles servem um Senhor e não têm vontade própria. Então, a vontade dos anjos ela não é tão importante, aliás, quanto a vontade de Deus em realizar a guarda, o livramento para nós. Salmos 34, versículo 18, diz que é o Senhor que nos livra. Então, ele pode até enviar anjo com missão específica, conforme nós vamos estudar na angelologia, mas vamos debater isso com mais profundidade daqui a pouquinho. Muito bom, obrigado, pastor Alailson. Obrigado você que participa com a gente no Ponto de Vista. Maria José Oliveira, diga o seu nome e o local de onde você fala, por favor, também, tá? Obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Oi, quem fala? Paz do Oi, Senhor quem fala? a todos os pastores e irmãos aí da Rádio Paz. Aqui é Neuza Caturaí. Eu acredito sim em anjos e acredito no anjo da guarda, porque a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então eu acredito sim em anjo e na proteção dos anjos, enviado por Jesus Cristo, é claro. Neuza Nunes, da cidade de Caturaí. Alô, Caturaí, Goiás. Obrigado pela participação. Pastor Joel Nascimento é pastor da Assembleia de Deus Campinas, no setor oeste, administrador, teólogo e conselheiro familiar e membro do conselho do Comitê da Universidade da Família no estado de Goiás. Pastor Joel Nascimento, a Neuza Nunes acredita que existe anjo da guarda sim, pastor Joel. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Luiz Alberto. Boa tarde, irmã Neuza. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Paz. É muito bom voltar a essa mesa, estar aqui acompanhado do pastor Alailson, outro pastor amigo que será apresentado daqui a pouco. É bom debater com vocês a respeito desse assunto. É interessante que, na atualidade, muitas doutrinas acabam sendo definidas em cima de unicamente um versículo. E, às vezes, o versículo ele é extraído do contexto e tirado a razão do próprio versículo, do próprio texto bíblico. Agora, uma questão é que o texto ele faz a seguinte expressão: o anjo do Senhor. A primeira, essa palavra, essa expressão anjo do Senhor é utilizado sempre para aplicar, para expressar uma teofania a respeito de uma aparição divina, uma forma que Deus se apresentava no Antigo Testamento para seus servos. Ela não faz uma definição, uma ligação direta com o anjo, mas ela apresenta direto Deus. Agora, é claro que Deus ele envia anjos para ministrar as nossas vidas. Só que o centro da aparição, ou da direção, ou da atuação de anjos, que são ministros de Deus no meio do povo de Israel, também no meio agora da igreja do Senhor, nunca foi para evidenciar a glória para anjo, apontar para anjo. O próprio texto diz, o anjo do Senhor. O apontamento do texto é para Deus, é para Cristo, é sempre para o céu, é sempre para o trono da glória, e nunca para pessoas, né? Nunca para o ministro especificamente. Essa mesma palavra anjo, como é utilizado, já foi expresso por você, tanto no hebraico malacá, quanto no grego ângelo, significa literalmente mensageiro. Uma vez que eu estou em cima de um púlpito e estou ministrando a palavra, eu também sou mensageiro. Quando Jesus manda as cartas às igrejas da Ásia e manda João escrever, ele se direciona aos pastores da igreja como anjos da igreja. O texto original grego é ângelo, significa mensageiros da igreja. Ou seja,
o importante não é a mensagem, não é quem está levando a mensagem, mas quem enviou a mensagem, é o remetente da mensagem. A gente tem que tirar o olho, muitas vezes, do mensageiro e olhar para a mensagem e para aquele que direcionou a mensagem. A gente tem que tomar cuidado. Esse assunto ele é muito importante, ele precisa ser tratado com moderação, para a gente não entrar no misticismo extremo e nem cair também para a questão do ceticismo, cientifismo, que às vezes exclui, né, essa questão espiritual desses mensageiros, desses ministros de Deus no nosso meio. Vamos tratar sobre isso. Muito bom. Também com a gente aqui no Ponto de Vista, o pastor Danilo Palar Lemos. Agradecer aqui, pastor Danilo, a Daiane, senador Canedo, também com a gente aqui no Ponto de Vista. A Daiane informa que Salmo 91, verso 11, está escrito: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Obrigado, Daiane, aqui pela citação. Pastor Danilo Palar Lemos é auxiliar na Assembleia de Deus de Campinas, é pedagogo também, mestre em teologia, é professor do IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas. Nos honra também a sua presença, seu retorno, pastor Danilo. Boa tarde, como é que o senhor está? Existe um anjo da guarda para cada um de nós? Quero cumprimentar primeiramente a todos os ouvintes que estão participando conosco do programa Ponto de Vista com a Paz do Senhor. Nós estamos sendo agraciados de estarmos retornando hoje ao programa Ponto de Vista com esse assunto tão importante e que devemos esclarecer alguns aspectos para até um maior entendimento do povo de Deus sobre esse tema. Quando nós falamos de anjos, nós temos que pensar dois termos, que até inclusive o pastor Joel já antecedeu. O primeiro termo hebraico, malak, ele quer dizer o quê? Mensageiro. E dentro da natureza dos anjos, qual é a natureza deles? É uma natureza espiritual, porque são seres espirituais. Então, como ser espiritual, ele é informe. Como ser espiritual, não possui sentimento. Porque o ser espiritual foi criado por Deus. Outra questão, quando foi criado os anjos? Não tem a Bíblia uma data específica da criação, mas dentro do momento que o Senhor criou os céus e a terra, naquele período da criação, eles vieram a ser criados. Então, são criaturas criadas por Deus, seres espirituais com determinadas funções. Claro, tendo dentro desse contexto até suas hierarquias. Mas como seres espirituais, não têm sentimentos. Como seres espirituais, eles cumprem umas atividades submetidas à ordem divina. E também não são seres divinos, como alguns até dizem, mas eles são filhos de Deus. Não, não são filhos de deuses e nem filhos de Deus, porque eles não são seres divinos. Eles são criaturas criadas por Deus, sendo seres espirituais. E esse termo malak quer dizer mensageiros, são mensageiros e também são pneumáticos, seres espirituais, também são servos, porque lá em Hebreus diz que serve para ministrarem, servirem, atuarem em favor dos que temem ao Senhor, dos que servem ao Senhor, da igreja e do povo de Israel no Antigo Testamento e da igreja no Novo Testamento. E dentro desse contexto, não tem como nós vimos a enquadrar, baseado nos textos de Salmos e outros textos do Antigo Testamento, que eles cumprem uma função de guarda especificamente de cada uma pessoa que existe na face da terra ou de cada um servo de Deus. Eles têm uma função de guardar e proteger como uma das suas atividades atribuídas a eles dentro de um aspecto coletivo, um aspecto geral, mas não dentro de um aspecto específico que cada uma das pessoas ou dos servos do Senhor seriam ali guardada, amparada, sustentada por um anjo. E quando se aplica a questão do anjo do Senhor, como está lá no Salmo 91, Salmo 90, é justamente a questão de uma teofania, quando os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. É justamente uma questão de demonstrar que eles estão a serviço no sentido coletivo de todo o contexto israelita, que eram servos, serviam a Deus, que serviam a Yahvé, no caso, teriam essa, vamos dizer assim, essa proteção no aspecto coletivo. Israel estava guardada pelos anjos, mas não que eram
cada israelita teria ali um anjo como emissário, como guarda, como protetor. Muito bem, você pode acompanhar a Paz FM também no aplicativo, tá? Na Paz FM no Play Store, no App Store, você baixa de graça nosso aplicativo e também no facebook.com/Paz FM. Estamos ao vivo aqui no facebook.com/Paz FM. Diga o seu nome e o local de onde você fala. Edinalva Cardoso, a Iraci Alves, a Dinorá Ana, diz que acredita em anjo, sim. A Iraci Alves, a Dinorá está dizendo o seguinte: eu acredito que existe o anjo da guarda, porque Deus acampa ao redor, o seu anjo, ou os seus anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Bom, eu acho que são muitas perguntas que surgem aqui, né, Dinorá? A Maria José está no setor bueno, né, Maria José? Obrigado, querida, tá? A participação também aqui, a Iraci dizendo que gosta muito do ponto de vista, né, Marinalva Lima? Obrigado, Marinalva, também pela participação aqui. Bom, essa questão do Salmo 37, são várias perguntas para a gente responder, e acho que é importante para o ouvinte da Paz FM entender. Vamos começar por essa questão de o anjo da guarda ou não. Na concepção de vocês, por que algumas pessoas acreditam que existe anjo da guarda, e vocês estão dizendo que pela base bíblica a gente não pode afirmar que exista anjo da guarda? Luiz Alberto, Pastor Joel, sim. Luiz Alberto, na verdade, existe uma teologia católica e romanista, a partir da Idade Média, em que foi alimentada essa visão de que havia ou era dado às pessoas a condição de serem acompanhados por anjos. É uma via que é utilizada no meio cristão, mais como uma via mística. Ela foi alimentada dessa forma, desenvolveu-se por tanto tempo, e com muitas, vamos dizer assim, perspectivas que herdamos do catolicismo, essa foi uma delas. Outra questão é sobre o inferno, questão também sobre suicídio, e muitas outras nós herdamos de lá. Essa é uma delas. A Bíblia não aponta diretamente, especificamente, que existem anjos da guarda. É interessante a gente olhar Jesus, é a referência principal. Quando ele é levado ao deserto, isso em Mateus capítulo de número 4, para ser tentado, esse é o propósito, né? E ele passa ali aguardando o primeiro dia, segundo dia, 40 dias só depois que o tentador aparece. E ele teve fome, o tentador observa essa fraqueza e vai tentá-lo. A gente não vai ver anjo nenhum naquele momento com Cristo. Mas depois da tentação, os anjos aparecem para servi-lo, né? Não havia anjo da guarda. Outra questão interessante que nós vamos observar é que lá no Getsêmani também ele passa por um momento de grande aflição. E naquele momento de grande aflição, ele chora. Lucas vai dizer que o choro dele, ele coloca bem especificamente como médico que ele era, as características de alguém que estava sofrendo aquela angústia, aquela dor mortal, o sofrimento, o peso do pecado da humanidade, se a gente for olhar no contexto espiritual, caindo sobre ele, que ele chega a transpirar gotas de sangue. O sofrimento é muito grande. Ele ora 3 vezes, segundo Mateus, clamando ao Pai, se possível for, passa o cálice. Mas não era possível, ele tinha que cumprir o propósito, e ele cumpre o propósito. Só que a gente vai ver que ele só é apaziguado por anjos dessa luta espiritual depois que ele se rende. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Depois da 3ª vez, os anjos aparecem para apaziguar o seu coração. E quando ele está diante de Pilatos, Pilatos diz: você não sabe que eu tenho poder para te livrar? Ele falou: rapaz, o poder que você tem foi meu pai que te deu. E se eu quisesse, eu poderia pedir agora, ele enviaria aqui, quem sabe, um esquadrão, uma miríade, uma determinada quantidade de anjos que poderiam me livrar. Ou seja, Jesus deixa bem claro que não existe anjo do lado. Mas na medida que nós clamamos, rogamos, pedimos, com certeza Deus vai intervir em nosso favor. E esses anjos, os leiturgos de Deus, os ministradores de Deus, os que agem segundo a ordem do Senhor, os servos, eles vêm para suprir, guardar, corresponder às necessidades da igreja dessa forma. O irmão Billy Graham, que o Senhor recolheu no último ano, ele tinha uma frase que ele dizia que os anjos eram os agentes secretos de Deus. Eles agiam em favor do povo do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu um livretinho a respeito de anjos, e ele colocou literalmente esse termo como subtítulo que
que o Billy Graham havia comentado, e ele vai falar a respeito disso, que os anjos, eles são apresentados, ou eles entram na história para demonstrar uma ação divina, e não uma ação angelofânica. O propósito não é o anjo ser visto, mas sim eles cumprirem um papel a uma ordem daquele que o enviou. E no caso, quem tem que ser glorificado, louvado e reconhecido por uma ação angelical, não é o anjo em si, mas é o próprio Deus que enviou o anjo. Então a gente não tem que dar glória para os anjos de Deus, e sim para o Deus dos anjos. Muito bom. Pastor Alailson e pastor Danilo, foi citado aqui o livro de Salmos, capítulo 34, verso 7, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E algumas pessoas acreditam que talvez por causa desse versículo existe então um anjo da guarda. Se não existe o anjo da guarda, então quem é esse anjo do Senhor e por que as pessoas geralmente acreditam que possa haver um anjo da guarda? Luiz Alberto, uma questão interessante é que a natureza do anjo ela está bem acima do homem, mas infinitamente distante da natureza do próprio Deus. E às vezes as pessoas leem, como foi dito pelo pastor Danilo, um texto e quer fundamentar um pensamento, um conceito em cima dele sem analisar a Bíblia em um todo. Já que eles querem usar Salmo, vamos refletir aqui filosoficamente. Se o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra, respeitosamente, desculpe a palavra talvez rude, eles estão dormindo. Porque o que tem de servos de Deus que passam por dificuldade e não recebem o livramento dos anjos é uma grandeza incontável. Segundo, já que querem usar Salmo 121, versículo 5, diz que não tosquenejará aquele que te guarda, o guarda de Israel, referindo-se ao próprio Deus. Então, sabe-se que realmente, como foi dito pelo pastor Danilo, pelo pastor Joel, que os anjos eles têm um papel fundamental e a missão deles, vagamente você vai encontrar eles como profeta, vê mais como mensageiro do que como profeta ou outra coisa qualquer. Mas sempre eles esperam uma ordem expressada do próprio Deus. Então nós podemos entender que, como já foi dito também, isso são requisitos, né, do catolicismo romano, essa ideia de que temos um anjo da guarda. Porque, na verdade, a tendência do ser humano pode ser, por exemplo, vou usar um exemplo paralelo, se uma pessoa tem um filho e ela quase não tem tempo para esse filho, mas deixa com uma babá, com alguém que cuida desse filho, naturalmente a pessoa vai se afeiçoar mais à pessoa que cuida dele do que ao próprio pai biológico. Então, se nós tivéssemos um anjo da guarda, aconteceria o que acontece com o catolicismo romano. Por exemplo, eles não negam a divindade de Deus, nem tampouco a de Cristo, mas cada um adota um santo que eles acreditam que guarda eles, que protege eles em um dado momento. Então, quando os crentes se iludem muito com essa questão de um anjo da guarda, acontece muito nos pregadores aí do reteté, vamos assim dizer, que quando eles falam que o anjo está lá na igreja, passeando e etc., a igreja se alvoroça mais do que quando eles são lembrados que Deus está ali, conforme está em Abacuque 2:20. Então é muito importante nós termos cuidado com essa certeza, com essa convicção fundamentada apenas no versículo 7 do Salmos 34, que está com a interpretação viciada, vamos assim dizer, com erros, porque, na verdade, ter um anjo da guarda é uma espécie de ter um amuleto, né? E tanto é que tem hora que a gente vê a pessoa do mundo, e alguns crentes caem nesse lê do engano, dizendo o seguinte: o meu anjo não combina com o seu. Além da pessoa ter uma dificuldade de relacionamento interpessoal, ela coloca o anjo que não tem nada a ver com isso, para também ter dificuldade com outro anjo, como se anjo tivesse sentimento, e lembrando que sentimento, como foi dito pelo pastor Joel, é inerente a anjos por serem seres espirituais. Então, como que o meu anjo não combina com o anjo do pastor Joel, por exemplo, sendo sequer eles têm sentimento? O sentimento aqui é o quê? De discórdia, de ira e outra coisa do gênero. Então, mais ou menos nessa semântica aí. Muito bom. Deixa eu ouvir aqui o pastor Danilo. O Marcílio está aqui com a gente. Obrigado, Marcílio. A maioria das coisas que a gente ouve sobre anjos são heresias. Diz aqui o Marcílio: eu acredito que os anjos são ministros de Deus e agem segundo a perfeita vontade de Deus, mas o nosso maior anjo é Cristo Jesus. É a opinião do Marcílio. E a opinião do pastor Danilo a gente ouve no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Ponto de Vista, novo talk show com Luiz Alberto, Paz FM. Paz FM, somos uma família.
mercado escolhe os melhores profissionais. E eu escolhi o melhor curso técnico. O Colégio Vitória, há mais de 20 anos, forma profissionais técnicos em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, análises clínicas e agora em farmácia AD. E especialização e capacitação em instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho e manutenção de equipamentos hospitalares. As mensalidades são a partir de R$ 199,00 até o final do curso. Vê você também para o Colégio Vitória. Matrículas abertas. 3224-7527. Frango é super frango, não dá pra negar. Toda hora é hora de saborear. Frango é super frango, não tem como errar. É irresistível, que vontade que dá. Qualquer receita fica muito melhor. Se tem super frango na mesa, eu tô lá. Super frango para toda a família. Oi, coisinha, tô aqui pra contar uma novidade pra você. Se você tem mais de 59 anos e tá precisando de um plano de saúde, você tá que nem eu, né, fera? E eu encontrei o AME em Goiânia. Eles têm acompanhamento, exame e hospital credenciado, coisinha. Olha, você vê, é a primeira vez que eu vejo um plano de saúde que cuida da saúde e não só das doenças. A sua noite começa muito bem com os melhores louvores, prêmios e muita descontração. Super Noite. Super Noite, de segunda a sexta, às 8 da noite, com Flávio Araújo, aqui na Rádio do Ouvinte Fiel. Tem de tudo no Atacadão. Aproveite as ofertas do Atacadão Rodovia dos Goleiros. Coca-Cola, 2 litros, 4,89. Biscoito Zabete, mousse recheado sabores, 145 gramas, 99 centavos. Café Maratá almofada vácuo, 250 gramas, 3,19. Filé peito frango friado congelado, quilo, 7,78. Leite em pó ninho integral lata, 400 gramas, 11,95. Atacadão Rodovia dos Gomeiros, GO 060, quilômetro 4, ao lado do Beach Clube. Gerente João Carlos. Ainda dá tempo de matricular seu filho no SESI Canaã, a escola de quem tem foco no futuro. É ensino de qualidade, com metodologia atualizada e excelente infraestrutura. Tem educação tecnológica, aulas de robótica, biblioteca atualizada e espaços para lazer e esporte. Escolha educação de qualidade hoje para preparar o seu filho para o mundo de amanhã. Últimas vagas disponíveis do 1º ao 5º ano. Garanta do seu filho. SESI, sistema mantido pela indústria. Ano novo, sorriso novo. Que tal investir em você e na sua família em 2019? Conheça a Nano Odontologia. Visite uma das unidades Nano e surpreenda-se. Estacionamento próprio, horários flexíveis e o melhor, condições super especiais. A Nano Odontologia tem tudo para fazer seu 2019 diferente. Agende sua avaliação. Vila Brasília, 3280-8404. Cidade Livre, 3548-4748. Nano, porque a vida merece um sorriso. Com 8 anos de experiência, a Eletromarista é especializada na instalação de padrões de energia e segue rigorosamente as normas técnicas da Enel. Atendemos Goiânia, Aparecida e outras cidades. Eletromarista, 62 98520 1361. 98520 1361. Armazém do Livro. Livros escolares para compra, venda e troca. www.armazendolivro.com.br 3212-8761. Atenção, amanhã é dia de top ofertas com até 60% de desconto no Magazine Luiza. Smart TV 54K LG por apenas R$ 2.399 em 24 vezes sem juros no cartão Luiza. Samsung S9 com 128 GB e tela infinita por apenas R$ 2.999 em 18 vezes sem juros no cartão Luiza. Lavadora Consul 11 quilos por apenas R$ 1.199 ou 18,72 no cartão Luiza. Guarda-roupa casal com 3 portas de coqueiro e espelho ou cozinha em madeira Luiza completa por apenas R$ 799.
9,99 ou 15 de 59 no cartão Luiza Cada. Atenção, toda a linha de beliches, cômodas e cabeceiras com 20% de desconto. Samsung J2 Prime por apenas 599 em 10 vezes sem juros no cartão. Conjunto de panelas Tramontina com panela de pressão, kit com liquidificador, batedeira e espremedor ou air fryer e frita sem óleo por apenas 199 à vista cada. Top ofertas com até 60% de desconto. É só amanhã no Magazine Luiza. Aproveite, compre na loja, no site ou baixe o aplicativo. Fenômeno de audiência e uma multidão de amigos. Paz FM 89,5. A sua rádio. Ponto de vista. Aqui a sua opinião também conta. Ligue e participe. Luiz Alberto. O Ponto de Vista aqui na Paz FM, ao vivo na Paz FM, conversando sobre você sabe qual é a natureza dos anjos e o que eles fazem especificamente. A gente conversa aqui ao vivo nos estúdios da Paz FM. Você que está acessando a nossa fanpage, tá? facebook.com/PazFM. Estamos ao vivo também aqui. À minha esquerda, o pastor Joel Nascimento, da Assembleia de Deus Campinas, no setor oeste. No meio da bancada, o pastor Danilo Palar Lemos, que é auxiliar na sede de Campinas. E mais à direita, a pastora Laílson Dias, que é da Assembleia de Deus Fama, no Jardim Fonte Nova, e também professor da FACEB, a Faculdade Assembleiana do Brasil. E aqui no nosso WhatsApp, 629-8599-2440, a gente quer agradecer aqui a presença da cidade de Morrinhos, não é isso? É Morrinhos, né? A Edilene, da cidade de Morrinhos, Goiás. Sim, Edilene, o que você traz pra gente? Pois não, boa tarde. Luiz Alberto, meu nome é Edilene, eu moro em Morrinhos e eu acredito que anjos existem, até mesmo porque no começo da minha conversão, eu recebi a visita de um anjo não, 3 anjos, né? Eram 3 anjos, só que só um falava comigo. E ele me disse no sonho, né, que a minha cunhada ia ficar grávida, e a minha cunhada não poderia ficar grávida, já tinha feito vários tratamentos, mas o meu irmão e eles não podiam mesmo ter filhos. E no mesmo instante, assim, eu levantei, eu já liguei para minha cunhada e queria dizer para ela que ela estava grávida, e aí eu não consegui, só consegui falar com eles no finalzinho do dia, já por volta de umas 7 horas da noite, porque eles moravam na fazenda, e aí contei como que foi o sonho. E aí eles veio aqui minha casa, eu contei de novo, e a minha cunhada realmente ficou grávida. E é uma menina linda, que por incrível que pareça, parece mesmo um anjo. Ela é branquinha, dos cabelos cacheadinhos, loirinho, e muito inteligente, uma benção de Deus. E esta noite mesmo, né, mais uma vez, 3 anjos me visitaram. Então, e o anjo essa noite, ele me exortava, né? Ele dizia assim para mim, sabe? Ele falava assim: quando você falar que vai confiar em Deus, então confia. E falava, sabe? E eu senti uma paz muito grande, mesmo ele me exortando, eu senti uma paz tremenda, porque eu sabia que era um anjo e eles estavam ali me trazendo uma exortação. Eu não sei, até agora eu ainda não, assim, eu meio que entendo, mas não sei explicar. Mas eles existem e estão, né, aí. Eu acredito assim que são seres enviados por Deus para nos ajudar, né, para trabalhar por nós. Eles trabalham por nós. Então, anjos existem e eu sempre recebo visita deles em meus sonhos. E sou muito feliz, graças a Deus. Muito obrigado, Edilene. Um abraço para os amigos da cidade de Morrinhos, sempre ouvindo a Paz FM de Goiânia aqui. Pastor Danilo Palar Lemos, é uma experiência pessoal? É. Foi um sonho? Foi. Mas ela diz, olha, é como se fosse real. E a questão da gravidez da irmã dela. Sim, pastor Danilo, fique à vontade. A gente está falando sobre a questão dos anjos para você que está ligado aqui na Paz FM. Eu gostaria de abordar, não diretamente a esta questão, mas dar um traço histórico da questão do estudo dos anjos, que aí vai de encontro a algumas realidades abordadas pela irmã. Os anjos começaram a ser estudados, foi o primeiro pai da igreja que se interessou por essa doutrina dos anjos, foi Orígenes, porque dentro desse contexto, lá, logo após os anos 100 depois de Cristo,
quando a igreja já está desvinculada do ensino dos apóstolos, porque o último, que vai ser João, vai morrer próximo ali ao ano 100 depois de Cristo. Então, após o ano 100 depois de Cristo, quem vai assumir são aqueles que eles prepararam, que eles deixaram com o legado de dar continuidade. Então, a igreja vai passar por algumas novas, vamos dizer assim, mudanças, algumas novas perspectivas doutrinárias, e dentro desse contexto nós vamos ter Orígenes abordando justamente essa questão da doutrina dos anjos, porque já surgia naquela época algumas indagações sobre a ação, a atividade, o ministério, qual a função, qual a participação dos anjos dentro do contexto igreja e dentro do contexto do povo de Israel, até porque a igreja naquela época, a grande parte do texto literário, do cânon que eles tinham para ler, para consultar, era do Antigo Testamento, até porque o Novo Testamento estava começando a ter os seus rolos serem traduzidos, não é? Dentro do contexto da igreja. Agora, depois de Orígenes abordar isso, Agostinho, mais tarde, vai ser aquele que vai ampliar essa doutrina, quando ele escreve até uma das suas obras, Cidades de Deus, ou Cidade de Deus, é que ele vai traçar todo um percurso histórico da ação dos anjos. Dentro desse percurso histórico da ação dos anjos, ele então vai responder algumas perguntas e algumas indagações. Agora, referente à participação de um anjo como um emissário pessoal dentro do contexto igreja, como se fosse cada um membro da igreja ou cada um participante do corpo de Cristo tivesse um emissário ou um anjo ao seu dispor, que ele vai, como ocorreu em casos específicos dentro do Novo Testamento, do Antigo Testamento, aparecer, e nós vamos ver que no Antigo Testamento e no Novo Testamento eles aparecerem em visão, aparecerem em sonhos, mas foi para um propósito específico dentro do plano e do projeto que Deus tinha para a nação de Israel, e dentro também de um projeto e um plano específico para a vida de alguém, não é? Por exemplo, Isaías teve uma visão, ele viu o quê? Serafins. Ezequiel teve uma outra visão, o que ele viu? Querubins, não é? Lá na sua chamada, Ezequiel, capítulo 1, que ele diz, eu vi criaturas, que eles tinham a imagem de homens, porém suas cabeças eram cabeça de leão, cabeça de águia, cabeça de um boi ou cabeça de um homem. Eles não eram criaturas definidas, até porque as suas patas eram patas literalmente de um animal, não de uma pessoa. Então, vai ter alguns momentos dentro do Antigo Testamento que vai referenciar que dentro dessas visões, desses sonhos que alguns profetas tiveram, alguns, vamos dizer assim, patriarcas, como o próprio Jacó, o próprio Abraão, Isaac, tiveram, foi dentro de uma ação que Deus tinha dentro de um pacto, de um relacionamento, de um projeto pessoal para a vida deles, e que Deus, então, interveio com a participação desta visão, ou desse sonho. Dentro do Novo Testamento, quando o arcanjo Gabriel aparece a própria Maria e revela para ela tudo que haveria de acontecer, ali ele serve como mensageiro especial, cumprindo uma missão especial de revelar a ela o que estaria por acontecer. Não que ele cumpriu uma função de profeta, não que ele cumpriu não que ele cumpriu uma condição de anjo do Senhor, mas ele, enquanto arcanjo, que dentro da hierarquia dos anjo, dentro da hierarquia, ele foi ali e cumpriu uma atividade enviada por Deus para revelar a ela. Agora, como a irmã ali vem a pontuar que anjos aparecerem em sonho, anjos depois, pode ocorrer? Isso pode ser um caso específico, mas não pode se tornar também uma, vamos dizer assim, uma tese ou algo assim a ser fixado. Por quê? Porque nós temos uma questão dentro do contexto nosso eclesiástico de cultura e tradição, que a cultura e a tradição vira mito. Porque você ouviu do seu pai, de sua mãe, do seu avô, e aí vem aquela história, vem aquele contexto,
e vai passando de pai para filho e vira uma tradição cultural que vai sendo ampliada dentro do contexto e torna-se mitos. E aí a teologia ela entra para justamente o quê? Desmitologizar e trazer o verdadeiro sentido que o texto bíblico quer para o assunto, para dar uma fundamentação bíblica para nós, tendo em vista que nós temos que nos pautar no que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz, como nossa regra de fé, vai ampliar nossas experiências pessoal com Deus. Se a nossa experiência pessoal com Deus não estiver de acordo com o contexto bíblico, ela já tem que ser avaliada. Pois é, então eu quero aproveitar essa colocação, foi importante essa colocação da nossa ouvinte, da Edilene, da cidade de Morrinhos. Eu gostaria então de conversar com vocês sobre esse assunto, sobre esse tema. Os anjos, segundo a perspectiva bíblica, nos sonhos, os anjos aparecem mesmo para as pessoas? Agora a resposta mais incisiva, no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na Paz FM. Ponto de Vista, o novo talk show com Luiz Alberto, Paz FM. Você também pode dar a sua opinião, 629-8599-2440. Paz FM. Promoção Quinta Boa é na Paz FM. Acesse agora mesmo as nossas redes sociais e se inscreva para participar. Você poderá ganhar kits com os deliciosos produtos Boa, linguiça toscana, batata palito Boa, presunto e muito mais. Acesse agora e veja o regulamento. Toda quinta-feira você poderá receber a ligação surpresa da Paz FM. Promoção Quinta Boa é na Paz FM. Procure apresentar a Deus aprovado como obreiro que ministra corretamente a palavra. A Faculdade Assembleana do Brasil, Polo Campinas, avisa que as matrículas estão abertas para os cursos de formação de obreiros e o curso de Teologia Modular em Doutrinas Bíblicas. Matricule-se já, 3291-8422. Seu conhecimento começa aqui, 3291-8422. Atenção, amanhã é dia de top ofertas com até 60% de desconto no Magazine Luiza. Smart TV 54K LG por apenas R$ 2.399 em 24 vezes sem juros no cartão Luiza. Samsung S9 com 128 GB e tela infinita por apenas R$ 2.999 em 18 vezes sem juros no cartão Luiza. Lavadora Consul 11 quilos por apenas R$ 1.199 ou 18,72 no cartão Luiza. Guarda-roupa casal com 3 portas de correr e espelho ou cozinha em madeira Luiza completa por apenas R$ 799 ou 15,59 no cartão Luiza cada. Atenção, toda a linha de beliches, cômodas e cabeceiras com 20% de desconto. Samsung J2 Prime por apenas R$ 599 em 10 vezes sem juros no cartão. Conjunto de panelas Tramontina com panela de pressão, kit com liquidificador, batedeira e espremedor ou air fryer e frita sem óleo por apenas R$ 199 à vista cada. Top ofertas com até 60% de desconto. É só amanhã no Magazine Luiza. Aproveite, compre na loja, no site ou baixe o aplicativo. 89,5. Ponto de Vista. Oferecimento AMI Planos de Saúde. Seu plano para viver melhor. Mundial Panificadora. Rua 90, número 910, Setor Marista. Encomendas pelo fone 3281-7005. Chegou o salgadinho que é uma festa. É de milho, é bico. Ele é crocante, todo torradinho. Que delícia, é bico. Bicos no cinema, bicos na praia. Bicos na escola, bicos lá em casa. Salgadinhos, bicos, todo dia por energia. Salgadinhos, bicos, todo dia por energia. Bicos. Volta às aulas é no Bazar Universo. 3258-9195. GO 040, em frente ao viaduto do Madre Germana. Paz FM. Teste surpresa, turma.
Quais as datas para as matrículas nas escolas e CMEIs de Aparecida? Ah, já sei! De 7 a 11 de janeiro para ensino fundamental e de 14 a 18 de janeiro para educação infantil. Isso, mamãe. E como eu posso solicitar uma vaga? Ah, eu sei. É pelo site, telefone ou pelo novo aplicativo Matrícula Aparecida. Isso! Nota 10, pai! Olha a conversinha paralela aí, hein? Fique ligado para o período de matrícula nas escolas e CMEIs de Aparecida. Faça pelo site, telefone ou aplicativo. E depois confirme na unidade de ensino até 18 de janeiro. Prefeitura de Aparecida, fazendo cada vez mais. Vem, que tem de tudo no Atacadão. Pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Você já sabe da novidade? Chegou o cartão Atacadão. Agora, além de aproveitar as melhores ofertas, com o cartão Atacadão você tem crédito e até 35 dias para pagar. A partir do dia 6 de setembro, vá até o estande localizado na entrada da loja e faça já o seu. Fica pronto na hora. Atacadão, mais que vender, servir. Atacadão, lugar de comprar barato. Avenida Goiás Norte com Perimetral, Avenida Rio Verde ao lado da Cidade Empresarial e Rodovia dos Romeiros ao lado do Pit Clube. Volta às aulas é na Fortaleza Magazine. A maior variedade em mochilas adulto e infantil. Parcelamos tudo em até 8 vezes do crediário próprio ou em 10 vezes dos cartões. Mochila KVN, 6 de 11,66. Calça masculina de Zai Kids, só 6 de 14,99. Tênis Corvette Kids, só 6 de 8,33. Fortaleza Magazine. Venha viver a volta às aulas com a gente. A fortalezamagazine.com.br. A rádio do ouvinte fiel, Paz FM 89,5. Cansado de não ser ouvido? Coloque a sua opinião no Ponto de Vista, onde eu falo e você ouve. Você fala e todo mundo ouve. Luiz Alberto. Ponto de Vista hoje aqui na Paz FM conversando sobre os anjos. Os anjos. Você sabe qual é a natureza dos anjos e o que eles fazem especificamente? A gente conversa aqui. Existe anjo da guarda? A gente está conversando sobre esse assunto aqui com o pastor Joel Nascimento, o pastor Danilo Palar Lemos, pastor Alailson Dias e você, por favor, diga o seu nome e o local de onde você fala. Alberto, aqui é Elvira. Elvira das Neves Santos, Jardim Elvésio, Aparecida de Goiânia. Luiz Alberto, eu gostaria de saber se o pastor respondeu e eu não ouvi, que a rádio ficou fora do ar um pouco. Se os anjos têm sentimento. E qual que é a aparência dos anjos? Porque a Bíblia fala que Jacó lutou com um anjo, pelo jeito que fala, era um homem, um varão. Mas na ilha de Patmos, quando João fala da visão que ele teve, ele vê diferente. Então, como que é? Eu já sonhei também com anjos. Sim, Elvira, sim. Vamos responder, Elvira, aqui. Vamos responder, Elvira, novamente aqui, sim. Pastor Palar. Sim, Danilo. Eu gostaria de responder isso por um aspecto que até eu já enfatizei há 2 participações minhas atrás, quando eu falei que anjos, eles não têm um sentimento porque são pneumáticos, os seres espirituais. Eu acho que tem, porque o anjo, quando adora a Deus, ele não fica feliz? Então, ele não sente gozo na alma, alegria? O ser espiritual, o que acontece? O ser espiritual, ele não é nutrido de sentimento e não tem alma. É até interessante falar que nós, por exemplo, vamos entrar numa questão escatológica aqui. Ao morrermos, certo? A nossa alma vai para o paraíso. Quando nós formos, no caso, que ocorrer ali a transformação, né, a glorificação do corpo, que é a nossa transformação corpórea, nós ali, a alma, certo? E o corpo serão adicionados, mas porém lá no céu, não quer dizer que nós vamos ter o mesmo sentimento que nós temos aqui na Terra. O aspecto sentimental é diferente. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Então não existe esse sentimento que nós podemos colocar, se tiver sentimento, então o anjo odeia, o anjo tem mágoa, o anjo tem revolta, tem contrariedade, não é? Então o anjo não tem vontade própria, não tem esse sentimento que você pode aplicar amor, a revolta, a contrariedade. Esses sentimentos que seria da dimensão terrena,
não entram na dimensão celestial ou a dimensão espiritual do ser, até porque nós seremos aperfeiçoados. Então, nesse aperfeiçoamento, que seria a santificação, nós não teremos mais a condição de um sentimento total no aspecto humano, natural aqui. Até porque... Aqui, ó, quando vocês dizem... um outro, vamos dizer assim, um outro patamar de sentimento. Sem querer contrariar vocês, respeitando a opinião de vocês, que eu acho importante, mas tentando ajudar o ouvinte a entender. Quando vocês dizem que anjo não tem vontade própria, eu me pergunto, será que não tem mesmo? Porque uma terça parte dos anjos seguiram Satanás, seguiram Lúcifer e se rebelaram. Então eles têm vontade própria. Talvez eles não agem, quando eles estão a serviço de Deus, eles não estão agindo com vontade própria, mas subjugaram a vontade deles a Deus, ao Criador. Não seria mais fácil entender por esse caminho? Quando o senhor diz que anjo não tem sentimento, todo ser, quando ele louva a Deus, adora a Deus, e os anjos assistem diante de Deus, gente, isso é um prazer indizível, é coisa maravilhosa. Eles não sentem algum tipo de alegria quando estão diante de Deus? E por isso querem estar continuamente diante de Deus? Se nós olharmos alguns textos bíblicos, Luiz Alberto, nós vamos encontrar resquícios do que nós traduzimos como sentimento. A questão toda é que nós queremos pegar o espiritual e antropomorfizar. O que significa isso? Pegar uma situação que é além do nosso alcance, do nosso entendimento, e transformar numa questão humana que nós conseguimos conjecturar, palpar, entender da nossa forma. Muitas vezes nós dizemos, por exemplo, Deus tem cabeça, Deus tem 7 olhos, Deus tem 7 espíritos, a mão do Senhor. Mas será que é exatamente isso? Isso é uma antropomorfização, isso é uma transformação do espiritual em algo humano, latente, para que a gente possa entender na nossa linguagem humana. Agora, quando a gente olha, por exemplo, nesse sentido dos sentimentos dos anjos, alguns textos, por exemplo, o Jó 38 vai dizer que quando Deus colocou os fundamentos da terra e estabeleceu suas colunas, as estrelas de Deus, que ali representam os anjos, se alegraram, tá? A Bíblia vai dizer que os anjos diante do Senhor, quando uma alma se converte, lá em Lucas capítulo 15, fazem festa, tá? Agora sim, é lógico que aí isso é um contexto para que a gente entenda o que acontece. É uma forma de Deus diminuir uma expressão literal do que acontece no céu para que a nossa mente humana, que é tão pequena e consiga conceber essa realidade, consiga conciliar essa situação. Os anjos, eles são seres reais, só que eles são invisíveis, eles não são autoexistentes, não são autossuficientes, eles não são eternos, eles são seres espirituais, eles são incorpóreos, ou seja, desprovidos de corpos físicos, são poderosos, numerosos, mas eles não se casam, não reproduzem, não morrem, não têm sentimentos. Nesse sentido, a gente pode conceber isso. Você fez uma analogia, e essa expressão que você falou, de que quando os anjos caíram, né, foi a terça parte do céu, será que eles não deixaram seus sentimentos serem envolvidos nisso aí? Luiz Alberto, isso é uma perspectiva escatológica, tá? Da visão chamada dispensacionalista. Quando a gente faz uma interpretação de Apocalipse capítulo 12, e nessa interpretação de Apocalipse capítulo 12, quando a gente lê que o dragão vermelho entrou em guerra no céu, e ao cair do céu, né, expulso por Miguel, o arcanjo, ele com a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas, fazendo uma conjugação de textos, a gente entende isso na perspectiva escatológica dispensacionalista, de que essa terça parte ali de estrelas seriam anjos. Agora, aqui abriria um leque para discussão, porque, por exemplo, o que significa esse passar a cauda? Se Jesus é a verdade e o Satanás é a mentira. E o maior poder do diabo nunca foi físico, mas foi intelectual, foi um engano de ser capaz de pegar. O que é que Deus disse lá em Gênesis 3 para a mulher? Ele não disse isso? Não, mas não era isso que Deus queria dizer. Era para pegava uma verdade e transformava ela em mentira. Esse passar a cauda é passar o rodo, é passar a perna, é ludibriar, é enganar, é vender uma mentira com cara de verdade. E seria mais ou menos isso.
O que eu entendo quando eu olho pela perspectiva dispensacionalista nesse texto é que anjos, eles não são forçados, eles não são robôs de Deus. Eles têm o arbítrio deles para poder servir a Deus. Agora eu não posso transformar arbítrio em sentimento. É diferente, não é alma, não é psique, não é emoções, é decisão de vida. É diferente uma coisa da outra, entendeu? É nesse sentido que a gente precisa entrar mais profundamente. Se a gente for entrar aqui, a gente vai mudar vamos dizer, a linha de debate aqui. Sim, pastor Danilo. E eu até queria completar a boa participação, excelente participação do pastor Joel, com a questão que eu até tinha falado aqui no intervalo, que existe na questão da artes. Quando as pinturas, a partir do período da Renascença, a partir da pessoa de Michelangelo, quando ele vai ser o primeiro a desenvolver ali quadros para a Igreja Católica, a igreja daquele período que estava em, vamos assim, em grande avanço, em grande proporção de aceitabilidade, era a igreja do Império. Ele vai então desenvolver ali uma forma para o anjo. O anjo não tem forma, ele é um ser espiritual, ele é informe. Então ele não tem cabelinho encaracolado, cabelinho, as asinhas assim como ele fez, como Michelangelo desenvolveu. Não quer dizer que é aquela asa ali e não é aquele formato, até porque o ser pneumático, ser espiritual, é informe. Então, é a mesma questão do corpo glorificado. Tem muitas pessoas que dizem, então quando meu corpo ser glorificado, ser transformado, eu vou poder ver um ao outro, porque tal. Não, você vai ser um sentido informe, um aspecto que não tem uma forma definida. Então, a partir disso, e aí nós temos que ver a questão da antropomorfia, né, e a questão da antropopatia, que é quando você aplica questão de sentimento, de manifestação, até o coração do anjo, o sentimento do anjo, o amor do anjo, o ódio do anjo. Não existe isso, porque isso é uma questão que até utilizava-se dentro do contexto do Antigo Testamento, até para o povo de Israel ter um maior entendimento da mensagem, até porque eles liam mais ou entendiam mais pela questão de visibilidade, de uma escrita desenhada, uma escrita com aplicações de uma ilustração, de uma aplicabilidade prática. Então era isso que era o contexto de entendimento deles. Por isso que foi utilizado em alguns textos essas realidades, né? E uma outra questão também para me completar aqui é que nós temos que ver que os anjos, eles também têm suas hierarquias. Tem o arcanjo, tem o querubim, tem o serafim, e aí dentro disso existe uma divisão, certo? O anjo é mensageiro, um mensageiro e um emissário enviado por Deus. O querubim já vai estar lá e aparece não só no contexto do Antigo Testamento como no Novo Testamento. Os querubins seriam aqueles que têm a responsabilidade, ou a tarefa, ou a incumbência de guardar, ou serem guardas do trono do Senhor, né? E os guardas também de Israel. Já o serafim, responsável pelo culto, o louvor e a adoração do céu. Os serafins, inclusive, foi visto pela visão de Isaías. E depois nós temos também o arcanjo, que seria, na verdade, vamos dizer assim, quase como um assessor, né? Um mensageiro especial, que teria, dentro de uma graduação, de uma hierarquia, aquele que tem uma posição mais elevada, que seria um mensageiro para alguns momentos específicos do contexto, da história do povo de Deus, em que teve a participação deles, como no caso do Antigo Testamento, em alguns momentos lá, como citou o pastor Joel, lá dentro do contexto da escatologia, ali vai aparecer no livro de Apocalipse a presença do arcanjo, né? Depois lá a voz do arcanjo. Então tem algumas essa questão, a voz do arcanjo não quer dizer que ele tem uma voz, mas deu essa condição antropomórfica de dizer que tem uma voz. Recuou a voz, com a voz do arcanjo aconteceu aquela sequência de acontecimento. E depois também nós vamos ter os anjos, que seriam aqueles que Paulo até vai dizer que são miríades e miríades, e João também vai confirmar isso, que é uma inumerabilidade, não existe um número definido da quantidade. Quantos anjos o senhor acha que pode ter no céu? Miríades e miríades, não existe
uma numerabilidade. Mas existe um número definida. finito? Existe um número finito? Não. Eu defendo que não haveria um número finito. Né? Eu não tenho como poder falar, Luiz Alberto, porque quando a Bíblia utiliza-se nessas expressões miríades e miríades, é para dizer para a gente que há uma quantidade quase que incontável, né? Foge à nossa realidade, a gente não pode apalpar isso. Querer colocar aqui 1.480.000.000, seria uma loucura querer definir isso. Então, números bíblicos, a gente é sempre bom ter cautela para poder tratar eles. Eu observo dessa forma. Muito bom, pastor Alailson. Baseado aqui nessa questão que a nossa ouvinte Edilene pontua, desse sonho com os anjos, e dizendo que a irmã dela estaria grávida, olha, e teve grávida e nasceu o neném, não é? O anjo, ele pode falar com o ser humano, e como que eles poderiam se comunicar com os filhos de Deus aqui na Terra, ainda nos dias de hoje? E Luiz Alberto, assim, antes de responder essa questão, o pastor Danilo estava falando sobre os anjos não ter essa forma de cabelo encaracolado, asas, etc. É bom lembrar que quando se estuda anjos, estuda a disciplina teológica angelologia. E ela envolve aí dentro dela demonologia, que por sua vez existe demônios, e a Bíblia deixa bem claro que aparece como anjo de luz. Então é preciso que tenha cuidado para ter discernimento, que é mais importante do que ter a visão do anjo. Entender se esse anjo é um anjo enviado de Deus ou se é um demônio. Qual que é a diferença do anjo de Deus para o demônio? Eu particularmente considero na mensagem, porque você pega a mensagem e criva ela com a palavra, porque a Bíblia diz que se aparecer um anjo do céu e falar algo que está além da palavra, seja ele considerado maldito, anátema, né? Agora, com relação à irmã Edilene, isso mesmo, é importante nós observar o seguinte, que para responder essa questão nós temos que ter cuidado, porque é uma experiência de cunho pessoal. Quando você estuda em qualquer graduação a matéria de metodologia científica, você aprende alguns tipos de conhecimento. E são alguns que são valorativos e que possuem como comprovar eles. O que é um ato científico? É aquilo que é pesquisado várias vezes e dá os resultados iguais ou bem próximos daquilo que se deseja. Agora, aquilo que é religioso, não há como, por exemplo, nós verificar. Por exemplo, nós estamos aqui dentro do estúdio em 4 pessoas. Uhum. Se um de nós der na ideia de falar que está vendo aqui a presença de Deus, está vendo Deus aqui ou um anjo, pode ser verdade, pode ser mentira. Aquele que está afirmando, nós não vamos ter condições de provar que ele está mentindo, porque nós não estamos vendo sobre a égide que ele está vendo. Então, é um fato que não há como verificar. Agora, com relação ao sonho que ela teve, que foi de uma forma angiofânica, foi uma figura de um anjo que apareceu e trouxe uma mensagem, a mensagem ela tem parâmetro bíblico, até porque Deus pode sim fazer aquilo que o homem não faz, diz que a irmã dela daria a luz e de fato deu, então a mensagem ela veio de Deus. Agora, o que nós estamos batendo veemente aqui, não é que os anjos não têm importância ou não têm valor algum, é que a mensagem deles, elas vindo de Deus, Deus que deve ser dignificado e reconhecido. O anjo, eu vou usar um termo talvez meio vulgar, lembrando que a palavra vulgar significa comum, bem comum, para dizer o seguinte: o anjo, se ele vier aqui, ele não passa de um emissário, por exemplo, um guarda, ele não deve ser reconhecido, adorado, porque quem vai pagar ele é Deus. Quem tem que fazer, se ele trouxer a mensagem ou não, é ele, Deus. Eu tenho que só verificar se a mensagem ela é balizada pela palavra. Agora, a problemática que nós estamos, pelo menos eu tenho entendido que os meus companheiros de banca aqui têm tido cuidado de dizer o seguinte: os anjos são importantes, eles estão acima dos homens por ser seres pneumáticos, mas eles estão equidistantes, bem longe da grandeza de Deus. E eles são apenas servos. Ou seja, se você for observar, a Bíblia diz, salvo engano, em Hebreus, que até os anjos desejaram a missão nobre que nós, quanto igreja, temos de pregar o evangelho. Ou seja, teoricamente, os anjos, no que tange a missão, eles não têm uma missão como a nossa, e nós não temos uma como a deles. E todos canalizam para Deus. Deus é o centro. Então nós precisamos ter cuidado com relação a isso. Deixa eu só agradecer aqui a Nicásia Vanessa, que está em Marrocos agora acompanhando a gente e falando aqui em espanhol, né, Nicásia? Bendiciones desde Marrocos. Obrigado, Deus te abençoe também, obrigado pelo carinho. Pastor Sóstenes está na Espanha também ouvindo a gente agora, acompanhando. Obrigado, viu, querido? Participa com a gente aqui, está em Santander, na Espanha. Pode participar no WhatsApp também, querido. Obrigado, tá? Você que está fora do Brasil também aqui, tem outra participação aqui fora do Brasil também. Diga o seu nome, mas diga onde você está também aqui. Está no nosso WhatsApp 629-8599-2440. Diga o seu nome e o local de onde você fala
e a Gerlane Arnold. Eu não sei onde você está, parece que está fora do Brasil também, Gerlane. Obrigado pelo carinho da sua presença no Ponto de Vista. Bom dia, gente. Um prazer falar com vocês Deixa eu só ver novamente. aqui. Alô? Estou aqui ligadinha na Rádio Paz, como todos os dias, durante os meus afazeres domésticos. A presença do Senhor invade a minha casa através da vida de vocês, dessa rádio maravilhosa. A minha resposta à perguntinha é o litoral. Amo o mar, acho maravilhoso ver a grandeza, a grandiosidade. Sim, Kátia, eu errei aqui. Desculpa, Kátia, foi eu que errei aqui. Sim, Kátia, perdão. Foi a participação de cedo aqui, né? Sim, obrigado. Gostaria de dar a minha participação da forma com que creio, segundo a luz da palavra de Deus. Eu creio em anjos porque a palavra de Deus cita e nós vemos em alguns momentos do segmento da palavra de Deus várias aparições e obras feitas por anjos. Mas eu creio da seguinte forma, eu creio que anjos são conservos de Deus, estão disponíveis para obedecer e exercer uma função determinada pelo nosso Deus, né? Não tem vontade própria, mas estão prontos a servir aquilo que Deus determinar. E em cada ação existe um propósito de Deus. Existiu no passado e existe hoje, né? Não acredito em anjo da guarda, que eu determino a existência do meu lado e pronto. É como se eu chegasse num simples vendedor de uma loja e pedisse um desconto e ele me desse, sem falar com aquele que era responsável pela loja. Então, acredito que para eu ter a guarda, a proteção de um anjo do meu lado, em algum momento, em alguma circunstância, eu preciso chegar àquele que é o dono ou aquele que manda, que ordena a cada anjo e em sua hierarquia, que é Deus, né? Acredito sim na visitação de anjos, em coisas extraordinárias. Não pode ser regra de fé e prática nossa, porque são coisas que acontecem em momentos específicos para um propósito, né? Não podemos firmar nossa fé na experiência ou naquilo que alguém viveu. Precisamos firmar nossa fé na palavra de Deus. Né? Não transformar isso em teologia, né, Kátia? Obrigado, Kátia Souza, obrigado. Agora tem outra questão que eu acho importante perguntar aqui para os nossos convidados. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, acreditam que Jesus é o mesmo Arcanjo Miguel, ou que Arcanjo Miguel seria o próprio Jesus. O que vocês acham a respeito desse assunto? Por que Jesus não pode ser o mesmo Miguel? Ponto de vista, novo talk show com Luiz Alberto, Paz FM. Todos os dias, em todos os lugares e a qualquer hora. A rádio do ouvinte fiel, Paz FM, Goiânia. Que você ama seu filho, todo mundo já sabe. Agora, Amar Mais é escolher uma escola de ensino de qualidade e princípios cristãos. Escola Evangélica Amar Mais. Berçário a partir de 4 meses. Educação infantil e ensino fundamental, período regular ou integral. Escola Evangélica Amar Mais. Matrículas abertas. Avenida Vera Cruz, quadra 10, lote 5, Vila Rosa, próximo ao Buriti Shopping. Fone 3248-4976. WhatsApp 999523269. 2019 é o ano do crescimento. Aproveite cada dia e edifique a sua vida com a palavra de Deus. Sua Bíblia está velha, desgastada ou precisa de uma Bíblia nova? Venha para Jerusalém. Bíblia letra gigante de R$40 por apenas R$24,90. Aproveite as férias e faça uma leitura que edifica. Na Jerusalém, o livro Prisioneiros da Mente, do Dr. Augusto Cury, de R$35 por R$25,90. Jerusalém, a nossa livraria cristã. Rua 4, esquina com a Avenida Araguaia, no centro de Goiânia, e 24 de outubro, Campinas. Daqui a pouco, logo após o Ponto de Vista, Conexão 89, com Márcia Alves, aqui na Rádio do Seu Coração. Paz FM.
Todos os domingos, na Paz FM, de 10 ao meio-dia. Programa Movimento Jovem. Oferecimento. Conheça a Clínica Coluna em Movimento. O nosso foco é corrigir a causa do problema sem uso de medicação ou cirurgia. WhatsApp 629-9999-3994. Tem mega loja Inovar Cosméticos agora também em Aparecida de Goiânia, na Avenida Rio Verde, pertinho da cidade empresarial. Atenção, amanhã é dia de top ofertas com até 60% de desconto no Magazine Luiza. Smart TV 54K LG por apenas 2.399 em 24 vezes sem juros no cartão Luiza. Samsung S9 com 128 GB e tela infinita por apenas 2.999 em 18 vezes sem juros no cartão Luiza. Lavadora Consul 11 quilos por apenas 1.199 ou 18 de 72 no cartão Luiza. Guarda-roupa casal com 3 portas de coqueiro e espelho ou cozinha em madeira Luiza completa por apenas 799 ou 15 de 59 no cartão Luiza cada. Atenção, toda a linha de beliches, cômodas e cabeceiras com 20% de desconto. Samsung J2 Prime por apenas 599 em 10 vezes sem juros no cartão. Conjunto de panelas Tramontina com panela de pressão, kit com liquidificador, batedeira e espremedor ou air fryer e frita sem óleo por apenas 199 à vista cada. Top ofertas com até 60% de desconto. É só amanhã no Magazine Luiza. Aproveite, compre na loja, no site ou baixe o aplicativo. Arca de Noé. Arca de Noé Magazine. Traga sua lista escolar e compare. Além do melhor preço, a melhor qualidade. Confira. Caderno sem folhas capa dura a partir de R$ 4,99. Mochilas a partir de R$ 30. Lancheiras a partir de R$ 20. Caixa de lápis de cor 12 cores, R$ 4. Massinha de modelar 12 cores, R$ 3. Volta às aulas com economia é na Arca de Noé Magazine. Avenida Onestino Guimarães, Campinas, no fundo do Feirão dos Importados. Operação Preço Baixo Pretas. O fim de semana mais bombástico com ofertas incríveis. Lasanha Maricota 500 gramas 4,99. Antártica Original 600 ml 4,99. Antártica Sub-Zero 269 ml 1,45. Achocolatado Nescau 2.0 400 gramas 3,99. Bombom Lacta 6,89. Fralda Turma da Mônica 15,99. Só nesta sexta-feira. Operação Preço Baixo Pretas. Tudo bem, tudo Pretas. Beba com moderação. As FM. Tem pessoas que eu já debati. Oi, coisinha. Tô aqui pra contar uma novidade pra você. Se você tem mais de 59 anos e tá precisando de um plano de saúde, você tá que nem eu, né, Fábio? E eu encontrei o AME em Goiânia. Eles têm acompanhamento, exame e hospital credenciado, coisinha. Olha, você vê, é a primeira vez que eu vejo um plano de saúde que cuida da saúde e não só das doenças. Está desempregado? Temos uma proposta irrecusável para você estudar. Nós financiamos os seus estudos e você só começa a pagar quando tiver uma colocação no mercado de trabalho. É isso. O saldo devedor você só começa a pagar quando terminar o curso. Faculdade Delta 3287-1572. Uma multidão de amigos, Paz FM, Goiânia. Uma multidão de irmãos, a rádio do coração. Cansado de não ser ouvido? Coloque a sua opinião no Ponto de Vista, onde eu falo e você ouve. Você fala e todo mundo ouve. Luiz Alberto. Ponto de vista aqui na Paz FM, ponto de vista, é um ponto de vista. É um ponto de vista aqui. Você sabe qual é a natureza dos anjos e o que eles fazem especificamente? É o nosso assunto hoje aqui do Ponto de Vista. Aqui estamos aqui à minha esquerda, é o pastor Joel Nascimento, no meio da bancada o pastor Danilo Palar Lemos e mais à direita o pastor Alailson Dias e você que fala com a gente aqui. Vamos falar sobre a questão dos anjos e aquele que acredita aos testemunhos de Jeová, se o arcanjo Miguel seria o próprio Jesus. Pastor Joel, o senhor enviou para a gente aqui um recado, aqui um assunto da missionária Lorena, o que é isso aqui, pastor Joel? É a missionária Lorena Gontijo, lá da Assembleia de Deus do Setor Oeste. Inclusive quero mandar um abraço para o diácono irmão Marcelo, seu esposo, e também para ela e a filha irmã Sofia. Ela deixou uma contribuição interessante aí para a gente, embora que
a gente está fugindo um pouquinho dessa deixa que foi deixada no último bloco, mas a irmã Lorena, ela colocou aqui a participação dela, fazendo a seguinte afirmação: olha, o meu ponto de vista acerca de anjos é em alguns aspectos. A gente tem que tomar cuidado bastante, porque existem várias seitas criadas a partir de recado de anjos. Como, por exemplo, quando alguém diz que um anjo apareceu dizendo que sua missão é contar a todos que Cristo instituiu uma religião verdadeira e ela não é nenhuma da que nós conhecemos. Foi o exemplo que aconteceu com Joseph Smith em 1823, quando ainda era adolescente, aos 14 anos, quando orava no monte atrás da sua casa, na cidade de Palmyra, em Nova York. O anjo era Moroni. A sua mensagem do ponto de partida para a elaboração do livro do Mórmon, única escritura sagrada feita na América. Então não adianta chover milagres, revelações e nem aparições extraordinárias, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Essa é a opinião da missionária Lorena e eu ratifico aqui embaixo a opinião dela. Muito bom. Obrigado, Lorena, pelo carinho da sua participação aqui no Ponto de Vista, sua contribuição. Com relação a essa crença dos testemunhos de Jeová, o pastor Darlan de Varjão está aqui também visitando a gente, né? Obrigado, pastor Darlan. A cantora Marilene Lima, daqui a pouquinho, vai ser entrevistada com a Márcia Alves aqui no Conexão 89. Um abraço aí para os amigos de Varjão e toda a região, né? Varjão, Cesarina, toda aquela região ali, né? Acreúna, né? Toda Guapó também, Porcelândia, nosso muito, né? Carlândia, toda a região ali também, nosso Paraúna, né? Muito obrigado. Paraúna ou São João da Paraúna? Paraúna, né? Cesarina, né? Muito obrigado ali. Como é que é? Palmeiras de Goiás, nosso muito obrigado pelo carinho da participação aqui. Daqui a pouquinho o pastor Darlan está com a gente aqui, a cantora Marilene Lima com a Márcia Alves. Com relação a essa dúvida, Jesus poderia ser o mesmo arcanjo Miguel ou Miguel poderia ser o mesmo Jesus? Quem começa aqui? Pastor Alailson? Não, com certeza não, porque a Bíblia diz em Tessalonicenses 4,16 que o arcanjo Miguel vai ecoar a voz para o alarido da última trombeta. Então Jesus não vai ecoar a própria voz. Outra coisa que a Bíblia diz em Escritura aos Hebreus, que Jesus está acima dos anjos, ou seja, ele não é um anjo supremo. E nós vamos ver também quando ele contendeu, né, com o adversário acerca do corpo de Moisés, está escrito na Epístola de Judas. Se fosse Jesus, a situação seria totalmente diferente da que tivera o arcanjo Miguel naquele dia. Então, para ser sucinto dentro do tempo, indubitavelmente Miguel não é Jesus. Pastor Colenda? Gostaria agora de concluir, dentro já da conclusão das nossas participações, e fazendo duas participações. Uma respondendo essa pergunta, que seria o seguinte, concluindo até o que falou o pastor Alailson, nós temos que pensar também que quando os anjos são seres criados, então foram criados por quem? Por Deus. E Jesus é o Deus Filho. Então, lá em Gênesis tem lá, no momento da criação, no texto que narra a criação, o tema aplicado é Elohim, quer dizer, Deus, ou seja, a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os três participaram daquele momento. Então, automaticamente, os anjos foram criados pelo próprio Deus Filho, o próprio Verbo que se fez carne, o Deus que já existia desde antes de todas as coisas fossem formadas e criadas, e dentro dessas criações, os anjos. Então, ele não poderia, no caso, ser Gabriel, nem Miguel, por quê? Porque ele é o próprio criador deles. Então, como que o criador vai ser... E no caso de Miguel, então, quando é que Miguel teria sido criado? Todos os anjos foram criados ao mesmo tempo. Essa questão de arcanjo, que nem eu falei ali, a questão da hierarquia. Existe uma hierarquia, e que existem classes, arcanjos, querubins, serafins e anjos, mas não quer dizer que isso houve uma criação específica, um tempo determinado para a criação de cada um. Foram criados, porém têm funções diferentes. A Bíblia diz em Gênesis 1 assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O termo hebraico é Bereshit, Bará. No princípio criou Deus os céus, esse céu Shamaim é uma referência muito maior do que essa compreensão nossa de cosmos, né? É uma questão da criação dos seres angelicais, a questão da condição
desses ministradores que... O céu seria a criação de todo mundo espiritual, seria mais ou menos a ideia do Não texto? só isso. Seria a construção do cosmos, do universo, tá? Galáxias, supernovas, Via Láctea, planetas, estrelas, buracos negros, tudo aquilo que a gente tem conhecimento do céu, desse contexto de céu sideral. Agora, também, no contexto espiritual, a afirmação seria dessa criação desses seres já ali. Ponto. O texto dá um ponto no português, dá uma pausa no hebraico. E aí a gente vai ler Jó 38, do verso 1 ao verso 8, que diz que quando Deus está construindo a fundação da terra, aí agora a gente vai entender que essa terra agora é o planeta, os anjos, as estrelas do Senhor se alegram quando ele está colocando seus fundamentos e as suas colunas. Ali os anjos, se em Gênesis 1:1 ele criou céus e terra, e os anjos foram criados, Gênesis 1:2, que já é a continuação da história, eles estão agora como coparticipantes dessa criação, ou testemunhas dessa criação, enquanto Deus, como disse o pastor Danilo, Elohim, está fazendo toda essa construção. A Bíblia diz que o Espírito pairava, o Espírito é uma literalidade da ação divina na terra. O João 1 diz que o Verbo fazia parte, ele era Deus, ele estava na criação com Deus. Uma expressão muito boa para verbo é a palavra. Então, quando a palavra se torna evidência, as coisas vêm à criação, é Cristo na criação, e o próprio Pai, o Criador, o arquiteto do universo presente, o Deus Elohim ali. Os anjos eram simplesmente os colaboradores, os liturgos, os ministros que acompanharam ou visualizaram ou foram testemunhas dessa criação, de acordo com Jó, capítulo 38, do verso 1 ao verso de número 8. Foi nesse tempo da criação. Qual é esse tempo na história? Esse tempo na história a gente não pode dizer qual era. Se quantos milhares ou milhões de anos atrás. A gente não pode dizer, afirmar categoricamente. Mas a gente pode dizer que quando Deus criou esse cosmos e fazendo a abordagem desses planetas e todas essas coisas, ele também criou o mundo espiritual. E nesse tempo, os anjos também foram criados. Eu não concordo que Miguel seja Jesus, porque sendo ele Jesus, a gente entendendo a própria condição da teologia dos testemunhos de Jeová, eles colocam Jesus simplesmente como mero servo. Anjos são servos. Jesus, estando na condição do arcanjo, ele está sendo servo. Só que Jesus não é servo, Jesus é Deus, Jesus é Senhor. E entendendo essa questão da teologia deles, a gente pode dizer literalmente para onde eles estavam tendencionando levar Jesus. A tendência deles é dizer, ele estava lá como servo, ele continuou como servo cá. E na verdade não é essa. Lá o arcanjo estava a seu serviço e cá mais uma vez, e ele continuava sendo o Senhor dele também. Muito bem, a gente está finalizando aqui, pastor Alailson. Importante para quem está ouvindo a Paz FM, são esses e outros assuntos. A gente gostaria também, você que está ligado na Paz FM, falamos hoje sobre a natureza dos anjos, e em outra oportunidade falarmos também sobre a natureza dos demônios. E parece que é o Miguel Augusto aqui. Luiz Alberto, tem como falar sobre os 4 anjos que foram jogados nas profundezas? Vê lá se eles são piores do que Lúcifer. Curiosidade aqui, eu vi uma pregação, eu nunca tinha ouvido falar neles. Me parece que é Pedro que fala sobre a questão de anjos que estão aprisionados em Judas, né? Em prisões eternas e tudo. Ô Miguel, você não disse qual cidade você está? Estou vendo que o seu DDD aqui é 64. A gente vai, inclusive, em uma outra oportunidade aqui, possivelmente ainda nesse mês, de falarmos sobre a natureza dos demônios aqui no Ponto de Vista, tá? E a gente pode abordar esse assunto. É importante essa sua colocação. Pastor Alailson, quem está ouvindo a Paz FM agora quer se aprofundar mais no conhecimento bíblico, hoje tem essa oportunidade na Faculdade Assembleiana. Como fazer e quem poderia participar, pastor Alailson? Olha, para fazer a Faculdade Assembleiana, quem já tem o curso qualquer curso superior pode fazer pós-graduação em Ministério e Aconselhamento Pastoral, Teologia Sistemática e Docência Universitária a partir do dia 8 e 9 de fevereiro. E quem quer fazer o curso de Teologia está com vestibular marcado para as provas amanhã, é só ligar no 3211-3077 e falar com os secretários. E quero aqui ensejar o momento
mandar um abraço para o nosso diretor acadêmico, né, pastor Lucas Luiz, que Deus abençoe. E também seja o momento para mandar um abraço a todos os irmãos que congregam comigo na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fama, no setor Jardim Fonte Nova, a segunda igreja. Que Deus abençoe a todos. Um prazer estar aqui contigo novamente. Que Deus abençoe, Luiz Roberto, sempre pelo honroso convite, bem como aos companheiros aqui de bancada, pastor Joel e pastor Danilo. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito bem. Curso de teologia, bacharel em teologia, apenas R$ 399, tá? Por mês você pode agendar aí a sua prova, ligando na FACEB. Então é FACEB com 2 S, tá, gente? É de Faculdade Assembleiana do Brasil. Então é com 2 S, Faculdade Assembleiana do Brasil. Você pode acessar aí nas redes sociais, ou então o telefone 62 Goiânia, 3211 3077. FACEB 3211 3077. Obrigado, pastor Alailson, pela presença. Pastor Danilo, fique à vontade também, querido. Considerações finais, eu quero mandar um abraço e um alô para os nossos irmãos que estão ali no IBCamp, atuando hoje ali na secretaria, a minha esposa Cirlei, a sua companheira que está ali trabalhando com ela, Jordana, e o Iberê. Lembrando que nosso curso de à distância, de teologia à distância no IBCamp, vocês querendo fazer, o nosso curso, que hoje é um curso já nível médio em teologia, o médio em teologia à distância, você só fazer a sua matrícula ou pessoalmente na secretaria ou ligando para o 3291-8422. E também, se quiser nos convidar a mim, pastor Danilo, para estar ministrando na sua igreja, o telefone para contato é 981-09-1777. Estamos aí esperando a sua contactação para estarmos lhe atendendo. Que Deus possa abençoar, agradecer ao Luiz Alberto pelo convite e a Rádio Paz FM por estar nos franqueando essa oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado, pastor Danilo Palar Lemos, auxiliar na sede da Assembleia de Deus de Campinas, é pedagogo, mestre em teologia e também professor do IBCamp. Repetindo aqui para quem está fora de Goiânia, um grande preletor também para você, para esse ano aí. Você que está precisando de um preletor, tá? É um bom professor de teologia também, é 629-8109-1777. 8109-1777. Você fala com o pastor Danilo, que é sobrinho do João Colenda Lemos. Tá correto, né? Isso. Muito bom. Pastor Danilo Colenda Palar Lemos. É o Goiânia 8109-1777. Pastor Joel, fique à vontade também, querido. Obrigado pela honra da sua presença. Alegria minha, Luiz Alberto. Eu quero aqui me despedir dos ouvintes da Paz FM e deixar aqui 6 lições que a gente aprende com os anjos hoje. Primeiro, a humildade. Mesmo diante do trono, eles são um exemplo puro de humildade. Buscam a glória de Deus e o bem para todos os fiéis que servem a Deus. Segundo, confiança, segurança e serenidade. São poderosos seres enviados para ajudar os mais fracos crentes nos tempos de desespero. Outro exemplo que eles nos dão é responsabilidade cristã. A gente aprende que eles têm que permanecer fiel diante de Deus e que, segundo a Bíblia, em 1 Coríntios 4:9, eles estão presenciando as nossas ações também. Eles observam as nossas ações também, inclusive as mais ímpias. Cuidado. Outra lição, otimismo sadio. Eles estão sempre resistindo ao inimigo e continuam servindo a Deus. Mesmo no universo imperfeito, eles perseveraram em adorar o Senhor e escolher Ele como seu Senhor. Que nós possamos aprender isso também. Quinto aqui, a quinta lição que eles nos deixam, um conceito do cristão do próprio eu. Nós somos criados um pouco menor do que os anjos. Isso está lá em Salmo 8, verso 5. Em Cristo, a nossa humanidade vai ser redimida. E segundo Efésios 1, do verso 3 ao 12, quando redimidos e transformados em corpo incorruptível, essa humanidade será elevada acima dos anjos. E por último, reverente temor. Homens como Isaías, Pedro e mulheres como Ana e Maria reconheciam a santidade quando se apresentavam-se diante de uma forma angelical, e sua reação foi muito apropriada diante de cada uma delas. A gente precisa entender e ter reverente temor quando estivermos na presença do Senhor. E tomar cuidado com essas aparições angelofânicas. É a última aqui. Porque, havendo experiências com os anjos, elas sempre devem passar pelo crivo das Escrituras Sagradas. Como já dizia Martinho Lutero, eu fiz uma aliança com Deus,
Que ele não me mande visões, nem sonhos, nem anjos. Estou satisfeito com os dons das Sagradas Escrituras, que me dão instrução abundante de tudo aquilo que eu preciso conhecer tanto para esta vida quanto para o porvir. Essas são aqui as lições que nós podemos aprender. Eu quero agradecer Luiz Alberto, agradecer o pastor Alailson por estar aqui juntamente com você. É sempre bom, eu tenho sempre a oportunidade de crescer estando do seu lado, meu amado. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Danilo, que pude hoje estar pela primeira vez e quero crer que teremos mais outras oportunidades. Quero aproveitar esse momento para mandar um grande abraço para o meu amigo pastor Carlos Nobre, lá em Divisópolis, em Minas Gerais, que está ouvindo o programa Ponto de Vista, aos amados irmãos da Igreja Assembleia de Deus do Setor Oeste, a qual Deus nos tem dado a oportunidade de servir ali como pastor, o Ministério Pastoral também do Campo de Campinas, mandando um abraço para o meu bispo e para todos os nossos diretores da nossa liderança do campo. Deus abençoe a cada um. Quero mandar um abraço todo especial para minha esposa, pastora Fabrícia, meu filho Paulo Vitor e minha filha Ana Beatriz. E aqui o meu irmão, pastor Israel, que está lá em São Paulo agora, nesse momento, dia 21, está de volta a Goiânia, mas ele mandou um recado aqui, ó, manda um abraço para todo mundo que estiver ouvindo aí, para o Luiz Alberto. Então tá dado um abraço, Deus abençoe, muito obrigado. É o Israel, metade África e metade Brasil, né? Obrigado, querido, obrigado. Obrigado também a Mari Santa Santos. Luiz Alberto, estamos aqui ouvindo em Varjão está chegando aí agora na Paz FM. Obrigado, pastor Joel Nascimento, da Assembleia de Deus Campinas, no Setor Oeste. Obrigado você que nos acompanhou em mais um Ponto de Vista, programa que está no ar de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 13h30, aqui na Paz FM. Produção da Poliana Oliveira, apresentação de Luiz Alberto. Desliga-se o rádio não, porque vem aí a Márcia Alves e o Conexão 89. Às 3h tem o Adilson Santos com o Curtindo da Paz. Às 4h volta o Silas Marinho com o Show da Amizade. De segunda a sexta, meio-dia, tem Ponto de Vista aqui na Paz FM. Todo domingo, neste mesmo horário, a Voz do Pastor. O nosso presidente, Bispo Oídes José do Carmo, faz um apanhado dos principais assuntos da semana, coloca em pauta e dá a sua opinião. Todo domingo, meio-dia, você não pode perder aqui na Paz FM a Voz do Pastor, com o nosso presidente, o Bispo Oídes José do Carmo. Desliga seu rádio não, porque ela já está chegando por aqui, a mais completa locutora do rádio, a Márcia Alves, entrevistando aqui no Conexão 89. Pastor Darlan, de Varjão, a cantora Marilene Lima e os amigos de Varjão, aquele abraço. A Márcia Alves está chegando aí. Continue na paz, aquele abraço. O Ponto de Vista volta na segunda-feira, ao meio-dia, com mais uma rodada de entrevistas e muito mais informação para o seu dia a dia. Apresentação de Luiz Alberto. Ponto de Vista.